Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 11, versículos 2 e 3. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Meus amados, o tema da nossa reflexão é o imponderável Deus. A história do Êxodo é o que poderíamos dizer que são muitas histórias dentro de uma só história. São camadas de relatos e tradições que correram na nação de Israel por séculos e séculos. Às vezes, histórias em paralelo ao relato principal, de grande importância e relevância para nós, para o nosso crescimento, pois são detalhes embutidos em grandes narrativas. É o que nós veremos hoje. Se pensarmos bem, veremos que a ação de Moisés e Arão, através das pragas no Egito, teve um efeito devastador em todos os sentidos no Egito. Possivelmente muito mais devastador, meu amado, do que pensamos. Sabe o que é não poder abrir a torneira da casa por dias por causa do sistema de abastecimento que foi todo contaminado e toda a água da cidade tinha cor de sangue? Quando chegaram as rãs, piolhos e moscas, a inquietação aumentou grandemente no meio da população, que se tornou vítima de um embate entre o Deus soberano de Moisés e os deuses do Egito. Agora, meus amados, é impossível deixar de ver Moisés e Arão como os perturbadores do Egito, da grandeza do Egito, da paz do Egito, e toda a população gostaria de ver os dois mortos. E quando chegou, meus amados, a morte dos rebanhos, a ira do povo se intensificou por causa do prejuízo financeiro causado por eles aos donos dos rebanhos. A pecuária do Egito ficou totalmente comprometida. E como se não bastasse, ainda por cima viria o granizo, os gafanhotos, para extirpar toda a agricultura daquela terra. Então, pensando bem, a economia básica do Egito ficou completamente destruída na sua agricultura e na sua pecuária. É inimaginável, meus amados, o mal-estar que sobreveio aos egípcios naqueles dias. Sem carne, sem grãos e verdura para alimentação básica. O nome de Moisés e Arão, estes nomes estavam na boca do povo todos os dias. A ira, o desejo de morte eram sentimentos comuns nos homens do Egito por causa de tanto mal que eles trouxeram àquela terra. E para completar, com a 10ª praga, eles também trouxeram o esfacelamento da estrutura familiar, em que todo primogênito morreria sumariamente. E aí, meus amados, não é mais necessário dizer mais nada. Agora, Deus é Deus, meus amados. Em Provérbios 21:1 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Não só o coração do rei, mas também o coração do povo. Quando nos aproximamos do texto, vemos que Deus ordena que o povo peça objetos de ouro e prata aos vizinhos. É imponderável este Deus. Depois de tanto prejuízo causado por Moisés e Arão, depois de tanta ira provocada por eles, depois de tudo, sem que as pragas tenham nenhum efeito sobre os filhos de Israel, depois de ter seus primogênitos mortos, Deus manda o povo pedir prata e ouro. Eles agora iriam quebrar o sistema econômico egípcio. Eles não iriam pedir qualquer coisa, eles deveriam pedir prata e ouro. Na linguagem de hoje, é muito cara de pau. Depois de tudo que fizeram, ainda pedir prata e ouro?
Continuando em Provérbios, nós podemos ler no capítulo 13, que nos diz: mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Meus amados, o texto diz que Moisés era tido em alta estima no Egito. Deus tornou os egípcios favoráveis a Moisés e ao povo. É este Deus imponderável que endurece o coração de Faraó para que não deixe Israel sair do Egito, mas também é o Deus que amolece o coração do povo para conceder favor, riqueza, depois de perda e de dor. Como é que nós aplicamos a palavra de hoje? Ah, meus amados, você que me ouve hoje, tem orado por alguém que há muito tempo você não vê mudança? Saiba que Deus endurece corações, e o Deus que endurece corações é o Deus que concede favor e amolece corações. Aleluia. O coração do seu esposo é como um rio controlado pelo Senhor. O coração da esposa é como um rio controlado pelo Senhor. Deus sabe exatamente o tempo em que o seu favor vai se mostrar a você. A prosperidade vai chegar e o favor das portas abertas vai chegar. Tudo porque o imponderável Deus pode conduzir a cada um de nós a uma experiência extrema. Que Deus, pois, assim nos abençoe. Meus amados, esta é a palavra de hoje, meus amados, o imponderável Deus. Meus amados, aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia.